Você já parou para pensar no que acontece quando um simples ser humano decide dobrar os joelhos e falar com Deus? O que os seus olhos não veem é que o ato mais humilde e aparentemente silencioso pode provocar uma guerra no mundo espiritual. Imagine, enquanto você se ajoelha em seu quarto, em um lugar escondido, longe dos holofotes, o inferno inteiro entra em alerta. Meu nome é Rafael Moura e hoje quero revelar o que vivi. Durante anos mergulhei nas trevas, buscando poder e respostas que nunca encontrei. Mas em meio a pactos e rituais, presenciei algo que nenhuma magia era capaz de enfrentar: a oração de um cristão. Lembro da primeira vez em que vi aquilo acontecer. Estava em um ritual, cercado de velas e cânticos, quando de repente tudo parou. As entidades começaram a se agitar, como se algo invisível tivesse invadido o lugar. E então ouvi a frase que nunca esqueci: "Alguém está orando por nós. Precisamos interromper agora." Naquele instante percebi que havia forças muito maiores do que todas as que eu servia. Uma mãe, provavelmente de joelhos ao lado da cama, ou talvez um jovem clamando em lágrimas em algum canto da cidade, estava colocando abaixo todo um trabalho que levamos semanas para preparar. É por isso que hoje eu preciso que você fique comigo até o fim desta história. Porque o que vou compartilhar não é apenas mais um testemunho. É um alerta, um chamado e também uma revelação. Quando você ora, não está falando sozinho, não está apenas repetindo palavras. Você está provocando terremotos no reino das trevas. Quero que você comente agora, de forma simples e curta: "Eu creio no poder da oração." Assim, você já declara diante de todos e também diante do mundo invisível que está do lado certo dessa batalha. E acredite, depois de ouvir tudo o que vou revelar, você nunca mais verá a oração da mesma forma. Meu nome é Rafael Moura. Antes de conhecer a verdade que vou compartilhar com você, por quase 16 anos, fui servo das trevas. Não digo isso com orgulho, mas com o peso de quem carrega cicatrizes na alma. Eu não nasci feiticeiro, não cresci em um lar de ocultismo. Pelo contrário, minha família era simples. Alguns até frequentavam igrejas. Mas desde a adolescência, eu era rebelde, inconformado, cheio de raiva da religião que me parecia limitada demais. Foi nessa brecha que o inimigo encontrou espaço para me alcançar. Eu tinha apenas 18 anos quando fui iniciado. Não entrarei em detalhes para não ensinar aquilo que nunca deveria ser aprendido, mas posso te dizer que envolveu pactos de sangue, rituais aterrorizantes e noites inteiras em contato com forças que me prometiam poder, dinheiro, influência. O preço, minha alma. E eles cumpriram parte do que prometeram. Consegui status. Tive acesso a lugares onde nunca imaginaria entrar. Era respeitado em círculos que valorizavam o oculto. Mas junto com cada conquista vinha um vazio que me consumia. Tinha poder, mas não tinha paz. Tinha influência, mas não tinha amor. E cada vez que olhava no espelho, via minha humanidade se esvaindo. Durante anos, fui treinado para uma missão específica: impedir que cristãos orassem de verdade. Porque no reino das trevas existe uma certeza absoluta, mesmo que muitos crentes não percebam. Quando alguém dobra os joelhos com fé sincera, o inferno inteiro entra em pânico. Eu me tornei especialista nisso. Era chamado para reuniões espirituais apenas para criar distrações, plantar dúvidas, semir culpas, levantar barreiras invisíveis. Minha função era simples e ao mesmo tempo sombria: silenciar a oração dos filhos de Deus. E acredite, havia toda uma hierarquia organizada, um exército invisível estruturado para isso. Eu mesmo vi reuniões inteiras dedicadas a esse tema.
como interromper uma vida de oração. Era tratado como prioridade máxima, porque sabíamos que uma oração feita com lágrimas e fé podia destruir em minutos o que as trevas levaram anos para construir. Se você já se perguntou por que é tão difícil manter constância na oração, por que sempre surge algo urgente? Por que sua mente se enche de distrações? Justamente na hora em que você tenta falar com Deus, eu posso te responder. Não é coincidência, é guerra. Uma guerra invisível, que eu mesmo servi por muitos anos. Mas hoje, do outro lado dessa batalha, estou aqui para revelar aquilo que testemunhei. A oração é a arma mais temida no mundo espiritual. E enquanto muitos cristãos tratam como rotina ou tradição, o inferno inteiro a trata como ameaça mortal. Foi durante aqueles anos de escuridão que eu comecei a enxergar a verdadeira dimensão da guerra invisível. Até então, eu acreditava que meus pactos e rituais eram apenas tradições poderosas. Mas o que vi ultrapassava qualquer lógica humana. Lembro da primeira vez em que percebi, com clareza, o impacto da oração no mundo espiritual. Estávamos em uma cerimônia. Tudo caminhava como de costume, quando de repente um silêncio estranho tomou conta do lugar. As entidades ficaram agitadas, e uma delas gritou: "Alguém está orando por eles." O pavor tomou conta. Interrompemos o ritual às pressas, porque aquela simples oração, feita em algum quarto escondido, estava desmantelando tudo o que havíamos preparado. Com o tempo, entendi. Nada incomoda mais o reino das trevas do que um cristão de joelhos. E não é a quantidade de palavras, nem a eloquência, é a sinceridade. É a fé. Eu via claramente a diferença. Uma oração superficial não causava nada, mas uma oração sincera era como fogo atravessando as dimensões. Presenciei cenas que jamais esquecerei. Uma esposa que começou a vigiar em oração por 3 noites consecutivas. A cada lágrima dela, correntes invisíveis eram cortadas. Os demônios designados para destruir aquele casamento começaram a se debater, até que, na 3ª noite, não conseguiram sequer se aproximar da casa. O lar que estava prestes a se desfazer foi restaurado por uma mulher ajoelhada em oração. Vi também um pai clamando pelo filho viciado. Suas palavras saíam como gemidos, sem forma ensaiada. Mas no mundo espiritual, cada uma delas era como uma espada de fogo. As correntes que mantinham o jovem preso ao vício foram partidas diante dos meus olhos. Meses de trabalhos feitos pelas trevas se desfizeram em poucas horas, por causa da insistência daquele homem em orar. Aprendi que existe uma frequência espiritual na oração verdadeira. Demônios a reconhecem imediatamente. Quando alguém pronuncia o nome de Jesus com fé, é como se um raio de luz cortasse o céu. As entidades se encolhem, se escondem, tentam fugir. É um terror que nenhuma feitiçaria é capaz de suportar. Mas o mais doloroso era perceber que muitos cristãos oravam sem causar impacto algum. Suas palavras eram ocas, repetidas por tradição, sem fé. Nessas horas, nós, servos das trevas, ríamos, porque sabíamos oração sem fé não passa do teto. Não incomoda ninguém no mundo espiritual. Por isso, desenvolvemos estratégias específicas para neutralizar a oração eficaz. Plantávamos dúvidas. Será que Deus realmente te ouve? Será que você é digno? Enchíamos a mente de distrações na hora da oração. Criávamos pressa, fazendo a pessoa acreditar que não tinha tempo. E a mais cruel de todas, atacávamos os sentimentos, lançando ondas de desânimo e vazio. Assim, muitos desistiam justamente quando estavam a poucos passos do milagre. Hoje eu posso afirmar: cada vez que você dobra os joelhos, ou se o sei, abra, mas o inferno se levanta contra você. Essa é a prova
de que sua oração é muito mais poderosa do que imagina. Se você deseja que Deus abra seus olhos para enxergar essa realidade espiritual, escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Houve uma noite em particular que marcou a minha vida para sempre. Eu estava em casa preparando um ritual pesado contra uma família cristã que resistia há semanas aos ataques. Tudo estava pronto: altares, símbolos, oferendas. O ambiente parecia carregado, como se as trevas tivessem se reunido ali para assistir ao que eu faria. Mas algo começou a acontecer. De repente, uma voz infantil atravessou as paredes da minha casa. Era um menino orando, talvez com 8 ou 9 anos, falando com Jesus antes de dormir. Não eram palavras ensaiadas, não havia teologia complicada, apenas a pureza de uma criança. E entre aquelas frases simples, houve algo que desarmou completamente as correntes que me prendiam. Jesus, tem um homem aqui do lado que faz coisas ruins. Eu não sei o nome dele, mas o Senhor sabe. Mostra para ele que o Senhor o ama. Liberta ele. Naquele momento, senti como se uma espada atravessasse meu peito. Correntes invisíveis começaram a se partir. O que antes era escuridão dentro de mim foi invadido por uma luz que eu não conseguia resistir. Entidades que me acompanhavam há anos fugiram apavoradas. O ambiente antes carregado se transformou em claridade. E então, pela primeira vez em 16 anos, eu vi uma presença que não era deste mundo encheu o quarto. Não era uma força sombria. Não era energia neutra. Era alguém, uma pessoa. Jesus. Não ouvi um sermão. Não houve música de fundo. Não havia plateia. Apenas eu, quebrado, e a presença do Filho de Deus diante de mim. Ele não disse muitas palavras, apenas me mostrou algo que nunca tinha experimentado. Amor. Um amor tão forte que me fez chorar, como nunca antes. Eu me lembro de me jogar no chão, incapaz de resistir. Tudo o que consegui dizer foi: me perdoa. Eu não aguento mais. Naquele instante, todos os pactos foram desfeitos. Todos os trabalhos que eu havia feito ao longo dos anos se tornaram pó. As vozes que antes me atormentavam se calaram. E foi ali, no auge do meu desespero, que compreendi a maior verdade do universo. Uma oração simples, feita com fé, tem poder para mudar destinos eternos. Uma criança ajoelhada ao lado da cama havia derrubado fortalezas que o inferno construiu por mais de uma década. Eu vi o inferno tremer diante da pureza daquela oração. Eu vi demônios fugirem sem olhar para trás. Eu vi Jesus entrando onde ninguém mais podia entrar. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Porque quando Jesus chega, as trevas não têm escolha. Elas fogem. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu, que havia servido às trevas por tantos anos, acordei sentindo uma paz que nunca tinha experimentado. Era como se o peso de toneladas tivesse sido retirado dos meus ombros. Onde antes havia vozes me atormentando, agora havia silêncio. Onde antes havia medo, agora havia descanso. Nos dias seguintes, as entidades que antes me acompanhavam tentaram retornar. Eu sentia suas presenças rondando a casa, mas algo tinha mudado. Elas já não podiam mais entrar. Havia uma barreira invisível que não vinha de mim, mas daquele encontro com Jesus. Pela primeira vez, percebi que eu não era mais escravo. A mudança foi tão radical que até meu rosto começou a mudar. Amigos próximos diziam: Rafael, tem algo diferente em você. Parece mais leve. Eu sorria porque sabia. Não era apenas aparência, era transformação real. O vazio que me consumia foi preenchido. O ódio que me dominava deu lugar ao amor. A raiva que me impulsionava foi substituída por compaixão. Eu já não queria destruir. Queria restaurar. Já não queria manipular.
queria libertar. Mas a transformação não aconteceu apenas dentro de mim. Ao redor, tudo começou a mudar. Relacionamentos quebrados foram restaurados. Pessoas que eu havia prejudicado, de formas que nem posso detalhar, começaram a me procurar sem entender por que sentiam vontade de me perdoar. Era como se o próprio Deus estivesse refazendo os laços que eu tinha destruído. E mais surpreendente ainda foi perceber o poder da oração dos outros sobre mim. Descobri que minha mãe, durante todos aqueles anos, nunca deixou de orar por mim. Ela não sabia exatamente no que eu estava envolvido, mas todos os dias pedia a Deus que me livrasse do mal. Quando ouvi isso dela, chorei como criança. Percebi que aquelas orações foram tijolos invisíveis, preparando o terreno para a noite da minha libertação. Hoje eu posso dizer com certeza: não importa quão fundo alguém tenha se envolvido nas trevas, uma vida pode ser transformada. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Pode acontecer com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com qualquer pessoa que você tem colocado diante de Deus. O inferno pode até tentar resistir, mas não pode suportar o poder da oração e a presença de Jesus. Por isso, eu quero te pedir algo. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, alguém que talvez esteja vivendo nas trevas e que precisa de esperança, porque uma simples oração pode ser a chave que abre a porta da libertação. Depois de tudo o que vivi, aprendi algumas verdades que preciso compartilhar com você, porque a oração não é apenas um ritual religioso. Não é uma obrigação mecânica, é uma arma espiritual, é um diálogo com o Criador, é o canal pelo qual o céu invade a terra. Se você quer viver uma vida de oração eficaz, precisa entender 3 pontos fundamentais. Primeiro, ore com fé, não com fórmulas. Não é a beleza das palavras que move o céu, mas a sinceridade do coração. Já vi pessoas repetindo frases decoradas sem causar nenhum impacto espiritual. Por outro lado, testemunhei lágrimas simples, misturadas a poucas palavras, abalarem fortalezas demoníacas. Se você sente que não sabe orar direito, não se preocupe. Fale com Deus como um filho. Fala com o Pai. Segundo, não se deixe enganar pelas distrações. Você já percebeu como é difícil se concentrar na hora de orar? Pensamentos surgem do nada. Problemas parecem gritar na sua mente. Uma pressa estranha invade seu coração. Isso não é coincidência. É estratégia. É guerra espiritual contra a sua oração. Quando isso acontecer, não desista. Insista. Continue orando, mesmo em meio às distrações. Porque a persistência é uma chave que o inferno não consegue quebrar. Terceiro, aprenda a resistir às emoções. Muitas vezes, quando você começa a orar, uma onda de desânimo vem. Parece que Deus não está ouvindo, que suas palavras não têm efeito. Eu mesmo já provoquei isso em cristãos quando servia às trevas. Fazíamos eles acreditarem que orar era inútil, justo quando o milagre estava prestes a chegar. Não caia nessa armadilha. A oração não depende do que você sente, mas do que você crê. E há algo ainda mais profundo que aprendi. Existe poder nas lágrimas. Já vi orações com lágrimas quebrarem correntes que anos de feitiçaria não puderam segurar. Já vi mães chorando pelos filhos, e cada lágrima era como uma espada, cortando as amarras do vício. As lágrimas falam uma linguagem que as trevas não suportam e que o céu entende imediatamente. Outro ponto que preciso destacar: não confunda oração com religião. Oração não é repetir palavras porque alguém disse que é assim. É relacionamento, é intimidade, é entrar na presença de Deus com sinceridade, ainda que seja só para dizer: Pai, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. E lembre-se, a oração não muda apenas as circunstâncias ao seu redor. Ela muda vulca quando você ora. Algo dentro de você se alinha com o céu. A fé cresce
a esperança se renova, o coração se fortalece. A oração é o combustível que mantém sua alma de pé em meio à batalha. Por isso, nunca pare de orar. Ore de madrugada, ore no trânsito, ore em silêncio no coração, ore em lágrimas no quarto. Ore sempre, porque cada vez que você dobra os joelhos, o inferno treme. Eu quero que você declare isso nos comentários agora. Eu não vou desistir da oração. Essa frase é uma declaração de guerra. É um sinal para o céu e um aviso para o inferno. Você está decidido a permanecer de joelhos, onde a vitória acontece. Depois de tudo o que vivi, existe uma verdade que jamais poderei negar. O inferno treme quando um cristão se ajoelha para orar. Eu vi isso acontecendo. Vi demônios se contorcendo. Vi correntes se rompendo. Vi fortalezas sendo derrubadas, não por força humana, mas por orações sinceras. Eu servi as trevas por anos, acreditando que tinha poder, mas bastou uma criança orando em simplicidade para desarmar toda a estrutura que me mantinha preso. Bastou uma mãe chorando pelo filho para anular meses de trabalhos espirituais. Bastou um homem clamando com fé para libertar alguém que o inferno já considerava perdido. Por isso, nunca subestime sua oração. Nunca pense que suas palavras não fazem diferença. Mesmo que você não veja nada no momento, saiba, cada clamor, cada lágrima, cada palavra dita com fé, atravessa o céu e provoca um terremoto no mundo invisível. Se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você ouvisse esta mensagem. Ele está te lembrando de algo que talvez você tenha esquecido. Sua oração é uma arma poderosa. Você não está sozinho. Quando ora, os céus se movem, anjos são enviados, milagres são preparados. Então, não desista, não pare, não aceite distrações. Continue orando, continue clamando, continue crendo. O milagre que você espera pode estar a uma oração de distância. Eu quero te desafiar agora a declarar publicamente sua fé. Escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa despertar para o poder da oração. E se inscreva no canal para não perder novas revelações e experiências que podem transformar sua vida. A decisão é sua. Você pode continuar vivendo como se a oração fosse apenas uma tradição. Ou pode escolher viver como um guerreiro que entende que cada vez que se ajoelha, o céu se abre e o inferno recua. Eu, Rafael Moura, que um dia servi as trevas, hoje declaro diante de todos: Jesus venceu. E por causa dele, cada oração feita em seu nome tem poder para mudar destinos eternos. O inferno sabe disso. Agora, você também sabe.